A forma do fasor campo elétrico E para um meio sem perdas, de uma onda se propagando no sentido positivo, é obtida com a equação 7.87a. O fasor campo elétrico é igual ao vetor unitário y, a amplitude é zero, vezes E, na menos jkz, e a unidade é volt por metro. Como no fasor do campo elétrico dado, há o sinal positivo no expoente de E, trata-se de uma propagação no sentido negativo, pela identidade de Euler. Neste caso, no eixo Z, porque é a variável que está no expoente. O comprimento de onda lambda é dado pela equação 7.13b e corresponde a 2π sobre beta. O número de onda k corresponde à constante de defasamento beta, portanto ela é igual a 0,2 radiano por metro. Com isso, lambda é igual a 10π na unidade metro, ou aproximadamente 31,416. A frequência f pode ser calculada pela equação 7.91, sendo o p a velocidade de fase. A frequência f é igual ao p sobre lambda, que resulta em aproximadamente 4,775 vezes 10 na 6 Hz. A permissividade relativa, εr, pode ser calculada pela equação 7.90, sendo o P igual a 1 dividido pela raiz quadrada de μ vezes ε, que são a permeabilidade do meio e a permissividade, respectivamente. Isolando a raiz quadrada de εr e elevando ambos os lados ao quadrado, tens que εr é igual ao quadrado da velocidade da luz no vácuo, que é c, dividido por UP, e isso dividido pela permeabilidade relativa. Usando valores, o resultado é de aproximadamente 1,667. O primeiro passo para determinar o campo magnético é encontrar em qual eixo está sua componente. Conforme a página 212, o produto vetorial entre o campo elétrico E e o campo magnético H deve estar no sentido da propagação. Neste caso é menos E. Então, usando os dados conhecidos, o campo elétrico E com o vetor unitário Y no produto vetorial com o campo magnético H e um vetor unitário ainda desconhecido, resulta no negativo do vetor unitário Z. Portanto, o resultado é o campo magnético com vetor unitário X. Para chegar nessa conclusão, sabe-se que os eixos são X, Y e Z. Desses três, dois são conhecidos. Neste caso, Y do campo elétrico e Z do sentido de propagação. Então, o eixo do produto vetorial é X, porque é o eixo restante. A ordem positiva do produto vetorial é X vetorial Y, Y vetorial Z e Z vetorial X. Então, Y do campo elétrico no produto vetorial com X resulta em menos E, que é o sentido de propagação. A forma do campo magnético H instantâneo para uma onda se propagando no sentido negativo é obtida com a equação 7.155b, tendo sinal positivo antes de βz devido à propagação no sentido negativo. O campo magnético tem o vetor unitário x, a amplitude é igual à amplitude do campo elétrico, dividido pela impedância intrínseca do meio, eta, e o termo cosseno de ωt mais βz. A impedância intrínseca, no meio sem perdas, é dada pela equação 7.86 e corresponde à impedância do espaço livre
eta zero, que vale aproximadamente 120π, multiplicado pela raiz quadrada de μr dividido por εr, e o resultado é aproximadamente 452,389 ohms. Com isso, usando a amplitude do campo elétrico, que é de 10 volts por metro, o campo magnético tem o vetor unitário x, a amplitude de 22,105 mA por metro e o termo cosseno de 9,549π vezes 10 na 6, que multiplica T, mais 0,2 vezes E,